A semana passada, o Supremo Tribunal Federal, senador Álvaro Dias, tomou uma decisão, eu diria, em caráter terminativo, como nós diríamos aqui no campo legislativo, uma sentença extraordinária no caminho de mitigar a impunidade do país. E qual foi a decisão que não teve muita repercussão, mas que tem uma relevância extraordinária nesse processo relacionado à impunidade? É que o réu condenado em segunda instância deve ser preso. Penso que a reafirmação desse dispositivo legal, porque já havia ocorrido uma manifestação inicial da Suprema Corte do país na mesma direção. Então, ao reafirmar esse dispositivo, a sociedade que está acompanhando com enorme atenção a Operação Lava Jato percebe claramente que as instituições, em sua maioria, estão comprometidas com o esforço coletivo e inadiável de impedir qualquer estímulo à impunidade e também estímulos relacionados à facilidade da corrupção no país. No caso também que dependerá de manifestação do Supremo Tribunal Federal, e sem data marcada ainda, senador Álvaro Dias, trata das escutas telefônicas. Hoje a lei determina 30 dias prorrogáveis por mais tempo para facilitar o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público, no processo investigativo. Há uma defesa corrente de alguns defensores de réus, especialmente no caso da Operação Lava Jato, de não haver prorrogação do prazo de 30 dias. No caso da Lava Jato, especificamente, que é a que chama a atenção do país e do mundo, porque pela primeira vez autoridades muito importantes, algumas delas até já por conta disso perderam o mandato, foi o caso aqui do senador Delcídio Amaral, que foi autorizada a prisão do senador, era líder do governo, e esta casa, por unanimidade, confirmou, e não havia outro caminho a ser tomado, a não ser a confirmação da manifestação soberana da Suprema Corte em relação àquele episódio. Pois exatamente a Operação Lava Jato, agora, a investigação começou numa rede de doleiros e acabou revelando um esquema de corrupção em contratos da Petrobras e de vários órgãos públicos. Essa Operação Lava Jato começou em julho de 2013 até março de 2014. E, por conta da duração das escutas, foi possível exatamente estabelecer um mapa da criminalidade e das relações promíscuas e desse espectro da corrupção levantado pela conhecida agora República de Curitiba, senador Álvaro Dias, que também representa o Estado do Paraná nesta casa. Veja só, outras operações, Lava Jato, 2013 e 2014, graças ao tempo de duração das escutas que, por 30 dias, autorizadas pelo Supremo para serem mantidas por mais 30 dias. E assim, até chegar a esse resultado agora que confirma a eficácia do sistema. Da mesma forma que o próprio Instituto da Colaboração Premiada, mais vulgarmente chamado de delação premiada, tem contribuído decisivamente para o processo de investigação e apuração de todos os delitos cometidos, e porque a delação ela tem penalidade ao delator ou ao colaborador que ajudar a Justiça, a Polícia Federal ou ao Ministério Público na revelação de fatos relevantes para a execução da denúncia e depois da condenação dos responsáveis ou dos réus. A Operação Pôr do Sol foi realizada, ela foi com escutas telefônicas de empresas do Grupo Sandal, do Paraná, revelaram um esquema de operações fraudulentas de importação e sonegação fiscal. O juiz que autorizou as escutas era o mesmo da Lava Jato, Sérgio Moro. A Operação Pôr do Sol começou em julho de 2004 e foi até junho de 2006.
Depois veio a operação também, uma outra operação importante, a Operação Furacão. Segundo o Ministério Público Federal, os bicheiros formaram uma organização para a prática de crimes como corrupção de agentes públicos, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e importação e uso comercial de componentes eletrônicos contrabandeados. Integrantes do Judiciário, entre eles um ex-ministro do STJ, foram acusados de vender decisões, ou seja, ninguém ficou fora disso graças à investigação de escutas que começou em 2006 e se tornou pública em abril de 2007 e a escuta levou cerca de 7 meses. No caso da Operação Passadiço, policiais rodoviários federais eram suspeitos de não fiscalizar corretamente os veículos que trafegavam pelas estradas federais de Sergipe. Foram 8 meses de trabalho. E, enfim, o tráfico de drogas no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul, uma quadrilha levava drogas do Mato Grosso do Sul para comercializar aqui no Distrito Federal e no estado de Goiás, usando, inclusive, menores de idade para o transporte. Aproximadamente 6 meses entre 2009 e 2010, graças às escutas telefônicas que permitiu a identificação dos integrantes dessa quadrilha. Ora, portanto, a escuta ou o sigilo telefônico tem sido um instrumento, senador Álvaro Dias, extraordinariamente eficaz para a identificação dos criminosos. Da mesma forma como a colaboração premiada tem sido e ajudado decisivamente nesses aspectos. Agora, em todos os casos, se houver uma limitação das escutas, poderá sim haver uma contaminação em relação à Operação Lava Jato. É o caso agora que se fala extremamente com preocupação e as redes sociais estão, eu diria, lotadas da pressão popular, que é exatamente em relação ao PLS 280, que trata exatamente de estabelecer aí a famosa lei de abuso de autoridade. E isso pode atacar muito severamente a Operação Lava Jato, a ação do juiz Sérgio Moro, dos procuradores da República e das autoridades da própria Polícia Federal, das autoridades envolvidas nesta apuração deste mais rumoroso escândalo que o Brasil está vivendo, que é a Operação Lava Jato. Hoje, numa entrevista extraordinariamente lúcida, inteligente, objetiva, clara, coloca todos os pontos nos is, a entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso ao jornal Folha de São Paulo. Entre outras coisas, ele menciona o fato: sou contra a Operação Abafa, é preciso estar atento, diz o ministro Luiz Roberto Barroso, e afirma que, para mudar um paradigma pervertido de absoluta impunidade no Brasil, não é possível fazer mais do mesmo, ou seja, tudo isso que eu acabo de mencionar, a prisão em segunda instância, a escuta telefônica, a questão do abuso de autoridade e também a delação ou a colaboração premiada fazem parte do conjunto de instrumentos legais que facilitam a investigação. Ele também defende, veja só, senador Álvaro Dias, estamos do mesmo lado. Ele defende o fim do foro privilegiado para autoridades e diz que é preciso estar atento para que não prevaleça uma operação abafa no país. Este PLS 280 vai por esse caminho. A quantidade de interesses que foram resolvidos pela Lava Jato faz com que isso seja uma possibilidade. Qual? Abafa a Operação Lava Jato. Então, nós estamos aqui atentos em relação a isso e eu penso que a entrevista do ministro Barroso ao jornal Folha de São Paulo, na edição de hoje, é extraordinariamente clara em relação a todas essas questões. E ele é muito claro em relação à questão do foro privilegiado, dizendo que o foro tem que ser para o presidente da República e para os ministros do Supremo. Eu vou lhe dizer sinceramente, eu quero radicalizar. Para ninguém, senador. Eu acho que se a lei é igual para todos, a lei é igual para todos, senador Álvaro, ela tem que ser igual para todos mesmo. Então, quando você cria alguma distinção de alguma autoridade, você já está criando um limite. Eu penso que nós temos que radicalizar nesse aspecto. Então, a questão do foro privilegiado... Permita, senadora... Eu faço com muito prazer, senador. A sociedade brasileira, nesse momento crucial para o futuro do país, não admite qualquer espécie de privilégio.
não importa que seja presidente da República, ministro do Supremo, todos devem ser iguais perante a lei. Portanto, é preciso radicalizar, sim, nesta hora. Exatamente, é nesse sentido, por isso que eu concordo em gênero, número e grau, toda a manifestação do ministro Barroso. Mas quando ele fala que poderia, o presidente da República e os ministros do Supremo já cria um grupo de pessoas com um privilégio. Poderia dizer, mas a França é só o presidente da República. Tudo bem, mas a França é a França, digamos, a história da França é diferente da história brasileira, a realidade brasileira é outra, e as nossas instituições estão fortalecidas o suficiente para que a sociedade agora saiba que a Operação Lava Jato não é apenas digamos assim, um rótulo, não é apenas uma grife, não é apenas um juiz jovem que está inspirando a sociedade brasileira de dizer que tem gente corajosa para fazer o enfrentamento da criminalidade, da corrupção e da impunidade também. Mas eu concordo com tudo que disse o ministro Barroso em relação, somos contra qualquer iniciativa de uma operação abafa em relação à Lava Jato. E eu queria, a propósito disso, a minha assessoria não me deu o resumo do que saiu hoje também no jornal Folha de São Paulo, sobre dados e demora da Suprema Corte no julgamento de processos de acusados em casos de corrupção. E a demora no julgamento contribui e é um estímulo à impunidade. Nós não podemos descurar desse aspecto. Também, outro dia saiu a história a farra das passagens daqui do Parlamento. Mas sabe quanto tempo estava aquilo andando? 7 anos. Não pode. 7 anos é muito tempo. Então, eu penso que as instituições precisam dar uma resposta mais rápida, porque senão a demora vai acabar o quê? Com a prescrição daquilo, senador. Acaba com a prescrição e isso é um estímulo à impunidade. Então, nós temos também que ver o outro lado dessa moeda. Nós temos aqui que fazer o nosso dever de casa, mas as outras instituições precisam também cumprir. E para dar uma satisfação, porque todos vão pensar, mas, puxa, faz 7 anos, por que só agora levantaram essa questão? Então, eu queria também, sobre esse aspecto, fazer essa lembrança. E, para encerrar nessa questão em relação a foro privilegiado, acabar com ele para todos, e também a questão do PLC 280, que trata do abuso de autoridade, é lembrar aqui de uma outra iniciativa que também está merecendo grande atenção da sociedade, que diz respeito a anistiar o Caixa 2, que não é também um caminho adequado para quem quer tratar seriamente as questões relacionadas não só a Operação Lava Jato, mas a todo o ordenamento jurídico do nosso país. Hoje, o doutor Júlio Marcelo Oliveira, que é procurador do TCU, uma figura conhecida de todos nós, ele postou na sua rede social: não haverá anistia do Caixa 2 passado só pela nova tipificação da conduta. Os fatos passados continuam puníveis pelas leis vigentes no momento de sua ocorrência. A lei de feminicídio não anistiou os homicídios anteriores de mulheres cometidos por homens. Agora querem usar a nova tipificação como pretexto para anistiar o passado e aí vão fazer isso não com a nova tipificação, mas com um dispositivo expresso de anistia. Se houver isso, será uma grande homenagem à impunidade no Brasil. Então, eu quero colocar tudo isso nesse balaio para que a gente, como disse o ministro Roberto Barroso, não vamos aceitar uma operação abafa nesse processo. Para terminar, voltando ainda às declarações do ministro Roberto Barroso, a entrevista dele à Folha de São Paulo, ele volta a abordar, senador Álvaro Dias, e aqui também temos posições semelhantes, a questão da PEC do limite dos gastos públicos, a PEC 55. A pergunta foi esta: os críticos da PEC do teto dos gastos dizem que ela imporá no longo prazo cortes drásticos justamente na educação. Olha a resposta do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. O mesmo magistrado que não deu conhecimento àquela petição feita pelos partidos de oposição que queriam suspender a tramitação
no Congresso Nacional da PEC 241, agora renomeada 55. A resposta do senhor ministro, abre aspas, a vida não é feita de tudo que a gente quer, ela é feita do possível. A responsabilidade fiscal não tem ideologia. O Estado não pode gastar mais do que arrecada, porque os juros sobem, gera inflação e isso penaliza os mais pobres. Eu acrescentaria, e o desemprego, 12 milhões de pessoas desempregadas. Entre outras causas, a origem é esta. Continua o ministro Barroso. Há uma discussão desfocada, sempre se tratando da PEC 55. Quando você diz que não pode gastar além de determinado patamar, não está dizendo que vai cortar da educação ou da saúde. A disputa não deve ser contra a PEC, e sim na discussão do orçamento que não existe no Brasil. É nela que o país define suas políticas públicas e faz as suas escolhas trágicas. Então, é preciso que se leve ao pé da letra isso que o ministro da Suprema Corte diz em relação às questões do teto, da sua racionalidade e da sua necessidade. Então, eu penso que, nesta véspera de feriado, Dia da República, nós temos que ser cada vez mais republicanos e lutar por um país cada vez mais forte do ponto de vista das suas instituições. Só lembro, senador, agora, porque estamos no Novembro Azul, hoje é o Dia Mundial do Diabetes. Prevenção do diabetes. A diabetes é uma doença silenciosa, o que significa, aliás, como é silenciosa também a corrupção, uma doença grave que atacou o Estado brasileiro. A diabetes é uma doença silenciosa, o que significa que, geralmente, se não forem feitos exames médicos, a pessoa pode não ter consciência de que tem esta condição. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento da diabetes são obesidade, ingestão de açúcar e gordura em excesso, sedentarismo, história familiar e herança genética, idade, estresse, alcoolismo. A prevenção da diabetes, para quem tem ou vários desses fatores de risco, mas não tem ainda o diagnóstico da doença, passa por adotar um estilo de vida mais saudável e consultar o médico, fazendo exames regulares de diagnóstico. Aliás, eu quero lembrar aqui o caso do cabeleireiro aqui da barbearia do Senado Federal, o Fernando. É para você, Fernando, que eu estou falando agora. O Fernando não fez nunca uma prevenção. Teve uma convulsão grave e sobreviveu por um milagre a esta convulsão, gravíssima. Ficou internado vários dias e hoje é outra pessoa. Ele, claro, através de um regime alimentar, com medicação, hoje entendeu, caminha, faz exercícios e é outra pessoa. Até rejuvenesceu. Então, Fernando, você aqui no Senado nos dá a demonstração clara de que a prevenção é fundamental em relação ao diabetes e a outras doenças. Por isso, a gente tem que ir sempre fazer um check-up anual. Para quem tem o diagnóstico de diabetes, a prevenção também é um fator importante para o controle da doença e para uma maior qualidade de vida. A prevenção passa por alguns pontos-chave fundamentais para ter uma vida mais saudável. Entender a diabetes, adotar uma vida saudável, uma alimentação equilibrada, praticar exercício físico regularmente, controlar a diabetes, monitorizando periodicamente os níveis de glicemia no sangue, tomando a medicação quando for prescrita pelo médico. Então, nesse Dia Mundial de Combate ao Diabetes ou da Prevenção da Diabetes, eu faço esse pronunciamento para alertar as pessoas, as famílias, desde o começo, orientando as crianças a evitar o excessivo consumo de açúcar e também de gorduras e hábitos sempre saudáveis na alimentação. Muito obrigada, senador Álvaro Dias.